olha, como eu tinha prometido, a questão central que deve ser analisada agora é a fundamentação trazida pelo Conselho Constitucional na validação e proclamação dos resultados eleitorais. Uma coisa é certa, convenhamos, uma coisa é certa. Não havia condições para o Conselho Constitucional, ou não houve condições, ficou claro que o Conselho Constitucional não podia garantir total transparência, repito, total transparência no processo eleitoral. Fez questão de fazer menção à lei eleitoral. Este é o novo desafio, rever-se, trabalhar-se, não só na lei, como no sistema eleitoral como todo. Mas ficou claro, primeiro, onde houve problema. Segundo, que não se estava em condições de sanar todos os problemas. Agora, o que o Conselho Constitucional também avança é que algumas irregularidades que foram por si mencionadas não contribuíram substancialmente no resultado final. Isto também, obviamente, pode levantar um ponto de interrogação. Mas voltamos ao assunto do sistema eleitoral. Agora, a defensiva para qualquer tipo de discrepância, qualquer tipo de irregularidade, é que o sistema eleitoral por si só providencia um campo para haver algumas irregularidades que até chegam a ser insanáveis pelo Conselho Constitucional, pela natureza como elas, neste caso as irregularidades, acontecem, não é? Então vamos aos números. Ontem o Conselho Constitucional fez menção aos números. Fez menção aos dados do Podemos, fez menção também aos dados da Comissão Nacional de Eleições. O Conselho Constitucional disse que avaliou aquilo que terá sido apresentado pelo partido que suporta Venâncio Mondlane nas presidenciais e obteve alguns números, obviamente diferentes dos números que constavam das atas e editais providenciados pela Comissão Nacional de Eleições. Tudo bem. Problemas levantados. Onde é que houve, primeiro no assunto de discrepância entre o número de votantes para as presidenciais, legislativas e assembleias provinciais? Onde é que houve discrepância nisto? Quem criou essa discrepância? O que o Conselho Constitucional diz é que o problema surgiu no apuramento distrital. É lá onde houve empolamento de números. O apuramento distrital é feito com base nas atas e editais das mesas de voto. Então, no momento em que estava-se a fazer o apuramento distrital, o apuramento intermédio, o que aconteceu é que algumas pessoas empolaram números. Algumas pessoas aumentaram os números. Olha, são conhecidas essas pessoas que trabalharam no apuramento distrital. É simples. A Procuradoria-Geral da República recomendou que a Comissão Nacional de Eleições deva fazer o seu trabalho com mais responsabilidade e com mais empenho, e depois também recomendou uma observação à lei eleitoral, isto mais aquilo. Mas os compatriotas que empolaram os números, segundo o Conselho Constitucional, são conhecidos. E é muito fácil. Olha, é só pegar os números apresentados aqui pelo Conselho Constitucional, não é? É só pegar os números que estão aqui neste acórdão, ir ao distrito, encontrar as pessoas que fizeram isso. E, exemplarmente, essas pessoas devem ser punidas. Porque o que dá-se a entender aqui é que o Conselho Constitucional já não estava em condições
de sanar as irregularidades. Então, assume-se, consequentemente, que os dados proclamados ontem, os números proclamados ontem, são números que vêm de um processo com algumas irregularidades que, apesar do Conselho Constitucional dizer que não influíram no resultado final, pode ter um outro entendimento, há outro entendimento que pode surgir. Vamos ouvir o Conselho Constitucional na validação e proclamação dos resultados. E depois vamos àquilo que aconteceu logo depois do ambiente que foi, aliás, logo depois da proclamação dos resultados. Nampula, Maputo e outros cantos da nossa nação linda, o ambiente esteve conturbado. Postos policiais incendiados, bancos comerciais, neste caso os seus estabelecimentos, incendiados, estabelecimentos comerciais também incendiados, barricadas nas vias. Parecia que algumas zonas ontem estavam cobertas de nuvens. Depois da proclamação dos resultados. E depois houve aquela situação da temperatura, pelo menos na cidade de Maputo, que eventualmente acabou debelando as chamas, não é? Que tinham sido colocadas nas vias por meio de pneus. Vamos ouvir o Conselho Constitucional e depois nós voltamos para mostrarmos o cenário que aconteceu no nosso país depois da proclamação, mas vamos também abrir as linhas para conversar com os telespectadores. Bem, já foi proclamado Daniel Chapo vencedor, vai ser o presidente no ano de 2025, poderá tomar posse e pronto, vamos ver qual poderá ser o governo a ser formado. Vamos então ouvir a Presidente do Conselho Constitucional. Depois de mais de 50 dias de espera, o Conselho Constitucional finalmente deu o verdito final dos resultados eleitorais em Moçambique em meio a uma forte contestação. Nesta segunda-feira, e quando o relógio apontava 15 horas e 4 minutos, a Presidente do Conselho Constitucional começou a leitura de 38 páginas do acórdão que validou os resultados eleitorais da Comissão Nacional de Eleições que dão vitória a Frelimo e seu candidato presidencial Daniel Chapo. Não são 70% e nem 195 deputados. Número de votos e percentagem. Lutero Chimbirumbiro Simango, 272.736, percentagem 4,02. Daniel Chapo, 4.416.306, percentagem 65,17. Venâncio Antônio Bila Mondlane, 1.639.333, 24,19%. Ossufo Momad, 448.738, correspondente a 6,62%. 1. Proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Daniel Francisco Chapo. Na eleição à Assembleia da República, o partido Frelimo perdeu 24 deputados em relação aos dados da CNE. Niassa, Frelimo, 11 mandatos. Podemos, 1. Renamo, 1. Total, 13. Cabo Delgado, Frelimo, 16. Podemos, 3. Renamo, 2. Total, 21. Nampula, MDM, 3. Frelimo, 27. Podemos, 11. Renamo, 7. Total, 48. Zambésia, MDM, 1. Frelimo, 28. Podemos, 5. Renamo, 8. Total, 42. Tete, Frelimo, 16. Podemos, 4. Renamo, 3. Total, 23. Manica, Frelimo, 12. Podemos, 2. Renamo, 2. Total, 16. Sofala, MDM, 3. Frelimo, 13. Podemos, 2. Renamo, 1. Total, 19. Inhambane, Frelimo, 12. Podemos, 1. Renamo, 2.
total 15. Gaza, Frelimo 16, Podemos 2, total 18. Maputo Província, Frelimo 13, Podemos 9, Renamo 1, total 23. Maputo Cidade, MDM 1, Frelimo 5, Podemos 3, Renamo 1, total 10. Nas províncias, a Frelimo conseguiu eleger todos os governadores. Proclama eleitos os seguintes cabeças de lista. Nome de província, nome de cabeça de lista. Niassa, Elina Judite da Rosa Vítor Massangel. Cabo Delgado, Valige Tauabo. Nampula, Eduardo Mariano Abdula. Zambésia, Pio Augusto Matos. Tete, Domingos Juliace Viola. Manica, Francisca Domingos Tomás. Sofala, Lourenço Ferreira Bulha. Inhambane, Francisco Manuel Pagula. Gaza, Margarida Sebastião Mapanzeno Chongo. Maputo Província, Manuel Simão Novunga Tule. Entretanto, Lúcia Ribeiro reconhece que houve irregularidades, mas avança que não influenciaram os resultados. O Conselho Constitucional formou a sua firme convicção de que as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições gerais, presidenciais e legislativas e das assembleias provinciais realizadas em todo o território nacional e na diáspora. Votaram para estas eleições mais de 7 milhões de eleitores, de um total de mais de 17 milhões de inscritos. Muito bem. Estes são os números apresentados pelo Conselho Constitucional. Vence Daniel Chapo com 65,17. Fica na segunda posição Venâncio Mondlane. E depois vem a Renamo. E depois vem o MDM. Do ponto de vista de posição, não houve alteração. Mas, falo não houve alteração, tendo em conta os números da Comissão Nacional de Eleições. Mas, houve alteração nos números. E mesmo assim o Conselho Constitucional assume que as irregularidades não influíram ou não influenciaram substancialmente no resultado final. É curioso. Por quê? Porque o que é que se conta? São votos. E votos, ao se contar, adquire-se números. E parece não, ficou claro aqui que cada um trouxe o seu número. Cada um trouxe o seu número. No apuramento distrital, houve empolamento, revelou o Conselho Constitucional. Na Comissão Nacional de Eleições, deu-se um determinado número. A Comissão Nacional de Eleições enviou um determinado número. Podemos também enviou um determinado número. E depois vamos falar dos números do Podemos segundo o Conselho Constitucional. E depois, o Conselho Constitucional também teve os seus números. Então, mesmo assim, as irregularidades não influíram no resultado. Como se os números alteraram? E essa é a pergunta que se faz. Como se conclui que as irregularidades não influenciaram no resultado final se cada um trouxe o seu número? Significa que houve alteração dos números. E os votos são números. Então, aquele que empolou no apuramento distrital e depois tivemos a validação pela Comissão Nacional de Eleições no apuramento geral e depois fomos ao Conselho Constitucional, surgiram novos números, significa que as irregularidades cometidas desde o terreno, consequentemente, tiveram influência, porque os números alteraram. E quando se altera números, está-se a alterar a ordem de votação. Então, se é o sistema eleitoral, como se refere, é preciso que esse sistema eleitoral seja trabalhado de forma muito profunda, para que não haja um fundamento que levante algumas interrogações. Porque são números. Se fosse uma questão, se não fosse uma ciência exata, matemática, seria mais fácil, talvez, entender isso. Mas quando há alteração do número, e é o número que dá vitória a um determinado candidato, significa que qualquer irregularidade que influencie no número de votos
pode ser tida como uma irregularidade que influencia no resultado final, que é dado com base nos números que foram adquiridos de forma irregular, segundo o próprio Conselho Constitucional. Não é? O Podemos veio com seus números, Comissão Nacional de Eleições com os seus números, e por fim o Conselho Constitucional, que curiosamente não conta votos, também veio com os seus números. É um festival de números. Mas o Podemos tem um assunto. Segundo o Conselho Constitucional, Podemos contabilizou 8.244.403 votos válidos. Votos válidos. Não é? Atenção. Atenção. O voto em branco é um voto válido. Tá bom? É preciso ter em conta isso. Também é um voto, só que em branco. E depois, a Comissão Nacional de Eleições contabilizou 6.961.925 votos. O apuramento do Podemos, segundo o Conselho Constitucional, para atingir os 8.244.403 votos, foi feito, neste caso este número foi adquirido, num apuramento total percentual de 59,95. Ou seja, não tendo obtido todos os editais e todas as atas para fazer o apuramento a 100%, segundo consta do acórdão, o Podemos fez uma contagem de 59,95% dos votos. E nessa percentagem atingiu 8.244.403 votos. Comissão Nacional de Eleições, 100% de apuramento. 100%. O que significa que contabilizou todos os votos e obteve 6.961.925 em 100% de contagem. Em 59,95% de contagem do Podemos, atravessa-se o número adquirido numa contagem a 100% pela Comissão Nacional de Eleições. Recordando que cerca de 17 milhões de eleitores estavam aptos a votar. Apenas cerca de 7 milhões, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições, foram votar. Mas, de acordo com o Podemos, mais de 8 milhões foram votar. E esses deram vitória a Venâncio Mondlane em detrimento de Daniel Chapo. O Conselho Constitucional disse ter feito uma matemática e concluiu que, no ponto 48.5 deste acórdão, e eu peço ler, telespectador, certo? Peço ler o que está escrito. É melhor. Muito obrigado pela anuência. Se a este número do Partido Podemos, 8.244.403, subtraímos o total de votos válidos da Comissão Nacional de Eleições, que é de 6.971.925, o resultado é de 1.282.478 votos a mais no Partido Podemos. No Partido Podemos. Muito bem. Com este exercício, continuo, 48.6. Se a este mesmo número de 8.244.403 subtrairmos o total de votantes, que é de 7.238.027, a diferença é de 1.6.376 votantes a mais no Partido Podemos.
É o que diz o Conselho Constitucional. Muito bem. Podemos prosseguir com a leitura, mas essencialmente diz isso, não é? Essencialmente diz isso. Olha, ainda vamos muito falar sobre o acórdão, mas também temos muito a mostrar sobre aquilo que está a acontecer na via. Que está a acontecer na via, que está a acontecer no espaço público. Temos que mostrar ao telespectador. Não saia daí, nós vamos fazer o nosso primeiríssimo intervalo. Por favor, veja os postos policiais que foram incendiados, veja como é que estão as vias, veja como é que estão alguns estabelecimentos agora, mas depois do intervalo. Não saia daí, não inventa. Volte conosco. Até já.